Engenharia sem sapatênis, o podcast semanal da Fundação Apara-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. Engenharia sem sapatênis, emissão especial, os maiores erros da engenharia, porque às vezes o exato não é tão exato assim. E vamos começar apresentando nossos integrantes da bancada. Nosso especialista da semana é tenor do coro de Caxias do Sul, colorado doente e engenheiro civil nas horas vagas, Alencar Pardim. Daí, tudo certo? É bom estar de volta, faz um tempão que eu não participo dos podcasts aí, mas agora estamos de volta aí pra valer. Hoje vai ser um assunto bem legal, só desgraça. Que desgraça, pouco é bobagem. É, mas é que é engraçado a gente apontar o dedo e rir, né, depois que já aconteceu e não é com a gente. Acho que é legal. É bom pra gente também lembrar e saber, né, o que um simples erro pode levar a vários desastres aí e tudo mais, e pra gente estar sempre atento e saber da responsabilidade, né, de quem trabalha com engenharia e arquitetura, enfim, toda essa área, como cobra da gente bastante responsabilidade, né, e de uma maneira engraçada aí vamos tentar relembrar alguns dos desastres aí. A responsabilidade é grande e a grana é pouca. É. E apresentando este programa, eu, o arquiteto Cândido. Fique conosco para descobrir os maiores erros da engenharia. Vamos lá? Esse bloco é um oferecimento de Calculadora HP 50G, o modo mais charmoso de se jogar cobrinha. Bom, vamos começar falando de um errinho que não foi nenhum desastre, não foi tragédia, não teve explosão, não teve nada em questão de ninguém se machucar, mas machucou foi as finanças, né? Lá na França, os trens que foram encomendados para... Os trens comprados pela Companhia Nacional de Trens, né, da França, eles eram largos demais para a maioria das estações. Então não ia funcionar, simplesmente eles não iam conseguir entrar nas estações. E foi um pequeno erro de cálculo aí na hora de fazer os projetos. O que acontece é que existem trens com bitolas diferentes. Na França nem toda estação é igual. Então eles provavelmente fizeram medição nas estações erradas. E quando foram comparar com os vagões que iam comprar, acharam que iam caber. Só que eles não se deram conta que existiam outras estações e que o trem que eles iam comprar não ia conseguir caber. O que a gente está falando é o seguinte: quando você está esperando para pegar o trem, tem que ter um vão ali entre 1 e 2 centímetros no máximo. Porque senão fica um vão muito grande e o pessoal derruba coisa. Até quando tu sai sempre do metrô, no mundo inteiro tem um aviso sonoro, né? No exterior é Mind the Gap. E aqui no Brasil é preste atenção no vão entre o trem e a plataforma. Uhum. Então esse é o problema. O trem tem que ser muito exato. Qualquer coisa que difere ali, capaz de não caber. Ou fica muito longe, a pessoa tem que saltar para entrar no vagão, que não é o ideal. Ou não cabe realmente. O vão que o vagão tem para entrar é menor do que a largura dele. Foi o caso. O ministro do Transporte, Frederico Villiers, numa declaração, ele disse que era um absurdo que uma empresa operasse as vias e outra operasse os trens. E grande parte do problema de ter acontecido esse erro era justamente a partir dessa estrutura, né, de funcionamento, onde uma empresa operava todas as vias e outra operava só os trens. E aí, numa falha de comunicação, aí, os trens que eram para andar nessas vias não encaixariam em certas estações. Não foi levado em conta essa diferença. De acordo com a BBC Mundo, esse fiasco custou 20 bilhões de dólares. Pá! Na compra de 2 mil trens. É. Que é isso, cara? Só fazer uma lanternagem ali, um martelinho de ouro. No Brasil daria certo, cara. No Brasil eles iam dar um jeito. E arrancar metade da estação, né? É isso aí. Dá pra falar um outro fiasco que é o telescópio Hubble, né? Que é inclusive o maior telescópio que nós temos atualmente, né? O mais importante. Só que quando ele foi lançado, quando o pessoal acionou ele pra ver como é que ficavam as fotos, descobriu que as fotos estavam meio embaçadas.
A questão é que o espelho principal era muito plano. Na verdade, ele era não muito plano, ele era 2,2 microns mais plano do que deveria. Essa medida em microns é quantas vezes menor que um tamanho que um fio de cabelo? 50 vezes menor que um fio de cabelo. Essa é a diferença. Mas quando tu tira foto de galáxias muito distantes, isso aí acaba dando uma atrapalhada. Como o telescópio Hubble não só era o maior, mas era o mais caro, eles resolveram fazer uma espécie de recall. Só que ao invés de trazer o telescópio para a Terra, eles enviaram uma missão especial para instalar lentes de contato. Aí eles mandaram os astronautas lá para cima para colocar umas lentes de contato de Tu e instalaram lá e agora tá funcionando, show de bola. Foi em 93 isso. Botaram óculos no telescópio que era míope. Isso aí. Aí outro erro também que dá pra comentar é da sonda Mars Climate Orbiter, que ela desapareceu em 99. Ela era para o primeiro satélite meteorológico interplanetário que a humanidade tinha feito. Ele iria orbitar Marte e monitorar a meteorologia de Marte. Mas ele desapareceu em 99. O que aconteceu? Que a equipe da NASA utilizou o sistema anglo-saxão de unidades, que é polegadas, milhas, galões, né? E uma das empresas contratadas usou o sistema decimal, que é o que a gente usa no Brasil, baseado no metro, grama e no litro. Por causa dessa diferença, na hora quando era para este satélite entrar na órbita de Marte, por causa desse erro na conversão de medidas, acabou que ele provavelmente entrou demais na órbita, ela não ficou no local exato, ele simplesmente sumiu, não se sabe o que aconteceu com ele, provavelmente ele foi destruído ao entrar em contato com a órbita de Marte, e a sonda que custava lá, na época, 125 milhões de dólares. Provavelmente se destruiu aí por causa de um erro na conversão de medidas. Aí já tem um outro erro interessante que é legal de falar aqui com questão de conversão de medidas, é um navio Vesa, construído em 1628, olha só. Na Suécia, assim que ele saiu, né, na sua viagem inaugural, muitas pessoas ficaram assistindo, né? A menos de 2 quilômetros depois que ele saiu da costa, ele afundou, né? Na ocasião, 30 tripulantes morreram. Ele estava armado com 64 canhões de bronze e na época era o navio mais poderoso do mundo. Depois estudaram por que aconteceu isso e se concluiu que ele era assimétrico. Ele era mais espesso a bom bordo do que a este bordo. E uma razão que se presume que foi isso é que os arqueólogos eles encontraram 4 réguas que foram usadas na construção. 2 delas estavam calibradas em pés suecos, no caso os pés suecos têm 12 polegadas, e as outras 2 eram calibradas usando pés de Amsterdã, que tem 11 polegadas. Então, por isso que um lado inteiro desse navio era mais espesso que o outro. Quando ele saiu e começou a navegar, ele simplesmente tombou. Por causa de um erro, parece tão simples, né? E até hoje, tu vê, em 1600, na Suécia teve um erro com questão de medidas diferentes. Aí, em 1999, a NASA comete praticamente o mesmo erro, tendo 2 empresas contratadas, cada uma usando seu sistema de medidas. Acho que a humanidade não está preparada ainda para aprender com seus erros, né? Na realidade, o que tem em comum entre os 2 problemas é o uso do sistema imperial, Isso. Polegadas. Se os americanos simplesmente aceitassem que o sistema deles é idiota, só isso, cara. Porque o outro sistema, nós somos gentis em chamar em escala métrica. O nome é Sistema Internacional, porque todo mundo usa, menos os trouxas lá. E aí dá ruim, não sabe por quê. A gente pode falar sobre barragens. Coisas lindas que nós temos aí que guardam vários milhões de litros de coisas. Tem barragem de lama, barragem de água, barragem de rejeitos nucleares. Não é uma explosão, mas é como se fosse. E a primeira barragem que a gente pode trazer é a barragem de Banqiao na China. Então tá. Então, a gente tem a barragem de Banqiao, né? Foi construída na década de 50
com o intuito de produzir energia e também de controlar inundações. Já havia o alerta de que a construção de diversos reservatórios poderia levantar o lençol freático e causar uma tragédia. Além disso, o número de comportas da barragem teria que ser maior, né, devido à dimensão da obra. Aí em 75, com a passagem do tufão Nina, essa barragem, as demais construídas também, as menores, não aguentaram a grande quantidade e a força das águas. Então acabaram cedendo e destruindo as cidades que estavam pelo caminho, né? E contabiliza-se aí mais de 100 mil mortes. Então não é uma exclusividade do Brasil as barragens estourando aí, apesar de que aqui não passou um tufão para estourar a nossa barragem, mas... Não, aqui a gente não precisa de desastres naturais, cara. Aqui a barragem, ela cede sozinha mesmo. Isso lembra com certeza aquelas duas tragédias que ocorreram com a mesma companhia, a Companhia Vale do Rio Doce, tanto a barragem de Brumadinho quanto a de Mariana. Isso. Então, começando pelo começo, né, a primeira barragem da Vale que rompeu foi a barragem de Fundão, que ficava em Mariana. E ela é considerada o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história do país e o maior do mundo envolvendo barragem de rejeitos, porque o volume total despejado foi de 62 milhões de metros cúbicos. Então, além de matar 18 pessoas, o rompimento dessa barragem, quase todos os rejeitos foram levados para o Rio Doce, que dava nome à companhia, né? Vale do Rio Doce. Agora é só Vale, porque o Rio Doce morreu. E com isso, essa lama tóxica, ela foi levada até o oceano, sendo que Minas Gerais não tem mar, né? Então passou por muitos lugares e foi matando por onde passava absolutamente tudo. Não se sabe exatamente qual foi o impacto à natureza desse rompimento, porque nunca aconteceu isso e faltam muitos estudos, então faltam muitas décadas para descobrir. Talvez um dia saberemos o que realmente impactou a natureza, tanta lama ser jogada no rio. Mas foi uma coisa que, se a Vale pudesse escolher entre largar uma bomba atômica e destruir a barragem do Fundão, eu acho que seria melhor para a natureza ter largado a bomba atômica, né? Então foi um negócio muito feio, só que não ficou tão feio porque morreu apenas 18 pessoas. Eu falo apenas porque há algum tempo depois aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho, também em Minas Gerais. Já essa conseguiu acertar uma cidade e causou a morte de 259 pessoas e mais 11 estão desaparecidas ainda. E a segunda barragem, a de Brumadinho, rompeu liberando 12 milhões de metros cúbicos, enquanto a primeira de Mariana tinha 62, para você ver a diferença. Embora o segundo, com bem menos rejeitos, acabou matando muito mais gente. Devido à proximidade da cidade, né? Justamente a de Mariana não tinha ninguém no caminho, agora já a de Brumadinho tinha muita gente no caminho da lama ali, né? Inclusive o reservatório da Vale, né? Ficava bem no caminho. Por isso que morreu tanta gente. O rompimento ocorreu devido a deformações na estrutura da barragem. Em popular, a barragem rompeu porque rompeu. A falha justamente não prevê que ela poderia estar rompendo, né? Acreditava porque quem olhasse de cima conseguia caminhar por cima. O cara acha que a barragem é como se fosse uma piscina de lama, mas em cima estava sólido. O problema é que abaixo desse sólido esperava-se que estava sólido, mas não, estava líquido. Aí quando rompeu, o negócio foi feio. Foi uma época de muitas chuvas, né? O acúmulo de água contribuiu para isso também. E também a barragem ela estava acima do limite, né? Essas barragens eram de contenção de... Essas barragens eram contenções de rejeito. E Brumadinho, por exemplo, ela foi desativada em 2014. 5 anos depois ela rompeu. Mas o fato de ela estar desativada há muito tempo não quer dizer que ela não precisa ser vistoriada. E ela era, cada 15 dias. Um fato interessante é que a barragem de Brumadinho não estava segurada. Sorte é que a Vale do Rio Doce tem muito vinho. Outro fato interessante é que após o acidente, as ações da Vale do Rio Doce subiram bastante na Bolsa de Valores. O que é uma coisa muito estranha, mas o motivo é que, como a Vale diminuiu a produção, o preço do minério de ferro subiu e as ações da Vale subiram junto. Triste, né? Queridos amigos, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê, com sua palavra de calma, fé,
alongamento, meditação e, principalmente, boas vibrações. Falando especialmente de vibrações, quero falar sobre minha mais nova descoberta, que batizei de frequência de Tacoma. Com base em horas de intenso estudo espiritual, focados apenas em meditação e conversa interior, sem nenhum tipo de influência em ciência exterior, cheguei ao conhecimento da frequência exata que, ao entrar em contato com o nosso espírito, desconstrói todas as pontes emocionais com vidas passadas, desabando qualquer tipo de negativismo. E você pode adquirir o meu audiobook de ASMR, onde eu te guiarei por uma meditação transcendental, com sons da natureza e de instrumentos musicais afinados na frequência exata, que derruba suas pontes para vidas passadas negativas, a frequência de Tacoma. Igualzinho aquela ponte que caiu e sei lá o quê. São apenas R$19,90 para mais de 300 horas de áudio, que irão te trazer paz, sono tranquilo e capacidade de foco em tarefas diárias para sobreviver à quarentena. Uma boa e vibrante semana. Beijos de luz. Esse bloco é um oferecimento de calculadora HP 50G. Cara como um computador, mas não é. E por último, mas não menos importante, nós podemos falar sobre o que talvez seja o maior erro, mais conhecido, o mais fotogênico erro da engenharia na história, que é a Torre de Pisa, na Itália. A Torre de Pisa foi no post do Instagram de segunda-feira do escritório. Eu comecei a semana falando sobre a Torre de Pisa, porque justamente é o erro de engenharia mais famoso, que mais pessoas conhecem, e que no caso ele teve, eu brinquei com a questão que teve um plot twist incrível, que no caso hoje em dia a torre ela é importante, é um monumento histórico, principalmente porque ela é inclinada. Se fosse uma torre normal, retinha, ninguém ia dar muita bola pra ela. Todo mundo vai tirar aquela fotinho fazendo aquele jogo de perspectiva que finge estar segurando a ponte. Muita gente falha miseravelmente pra fazer essa foto, mas tem gente que consegue fazer direitinho e parece que tá segurando a torre. É uma foto um pouco clichê dos turistas, né? Se for pra ir pra Itália e não tirar essa foto, nem vai, né? Fica em casa. Senão tu não tem como dizer que foi, né? Foi visitar a Itália e não tentou segurar a Torre de Pisa, tem que ir de novo. Enfim, ela é inclinada assim, ela começou já a inclinar na época da sua construção, né? A construção começou em 1173, e quando eles já estavam no terceiro andar, ela tem 8 andares, né, a torre. Foi uma torre construída para abrigar o sino da catedral. Eles já perceberam que ela estava afundando um lado, né? Até durante a construção foi tentado tomar algumas medidas, mas não deu muito certo. Então a obra só foi concluída em 1350, com 56 metros de altura, com seus 8 andares, né? E ela acabou ficando inclinada. E desde então ela já sofreu várias intervenções para se corrigir isso aí, nunca se conseguiu, né? E hoje em dia até nem sequer, né, deixar ela reta justamente pelo apreço que as pessoas têm pelo fato de ela ser inclinada. Então se mantém esforços para manter ela em pé, inclinada, né? A última intervenção que ela sofreu, se eu não me engano, foi nos anos 90, ou até foi agora nos anos 2000, alguma coisa, não sei. Enfim, em 1990 a torre foi fechada por razões de segurança e foram... a Torre de Pisa, então, né, começou a construção dela em 1173, foi uma construção para abrigar o sino da catedral, né? Desde quando começou essa construção, ela estava quando eles chegaram no terceiro andar da torre, já se percebeu que ela estava inclinando, devido à base onde foi construída a torre. Ela é instável, é um composto de lama, areia e argila com um grau de compactação muito baixo, e simplesmente não suportou o peso em um dos lados e acabou cedendo. A obra só foi concluída centenas de anos depois, em 1350, acabou com 56 metros de altura e os seus 8 andares, né? E acabou ficando inclinada. Desde então, já sofreu algumas intervenções, né? O próprio Benito Mussolini ordenou aplicações de cimento
junto ao alicerce para que ela ficasse em pé, né? Em 1990, ela foi fechada por razões de segurança, né? Ela estava perigando cair, digamos assim, e foi gastado milhões de dólares para estabilizar a estrutura. Enfim, ela está até hoje ainda em pé, mas até hoje ainda se considera que ela pode algum dia acabar caindo. Continua num terreno instável e tal, apesar de muitos esforços para mantê-la em pé. E também os esforços hoje em dia são para manter ela em pé, mas inclinada, não dá para deixar ela reta. Não, perder a boquinha? Enfim, senão ninguém mais vai visitar. Ah, que graça tem agora a torre reta. Mas enfim, ela ainda corre o risco de cair até hoje, tem estudiosos que acreditam, mas apesar disso, se tem muitos esforços para mantê-la em pé. Um grande problema é que, enfim, se quando começaram a construir viram que ela ia ficar inclinada, podiam Preparado. parar, refazer, né? Enfim. Uma coisa similar acontece aqui no Brasil, na Praia de Santos, em que vários prédios construídos na década de 60, 70, hoje em dia apresentam-se inclinados. E a inclinação é feia, cara. Quase 1,5 m, 2 metros pro lado. Imagina um prédio de 15 andares inclinado pra caramba. E tu vê lado a lado eles, tu vê os inclinados em comparação aos que não estão inclinados, tu consegue ver bem certinho essa inclinação violenta, cara. Só que Santos não é ponto turístico pra ninguém, então eles preferem arrumar as torres. E aqui a engenharia brasileira deu conta. O que eles fazem é o seguinte: esses prédios foram feitos sapatas de fundação. O pessoal que está ouvindo é uma fundação rasa. E aí o pessoal se deu conta que nesse tipo de solo, de areia, o ideal são fundações profundas, estacas. São tipo uns tubos, 20, 30 metros, sendo escavados e concretados. E aí o que eles fazem em Santos? Eles pegam as fundações dos prédios que estão tortos, eles localizam onde estão as sapatas, eles fazem fundações profundas do lado e conectam. Depois, com macacos hidráulicos, eles posicionam em todos os pilares do prédio no térreo, serram os pilares, nivelam o prédio, botam ele no prumo e depois reconcretam os pilares. Então eles desconectam todo o prédio da fundação, deixando ele apoiado só em macacos hidráulicos para fazer a fundação. No fim, se tu olhar o prédio, o que acontece? As fundações continuam tortas, só que o prédio foi corrigido, então os pilares ficam uns mais altos que os outros para poder compensar o desaprumo deles. O famoso jeitinho brasileiro é subestimado, cara. Tu vê que um problema bem resolvido aí é a partir daquela coisa. O que dá pra fazer? Vamos fazer o que dá pra fazer. Eu até recomendo, se vocês escreverem no YouTube reaprumo de edifício inclinado, uma feia engenharia, vocês verão um vídeo de 15 minutos mostrando exatamente como eles fazem isso. E é um negócio bem interessante. Sim, sim. Mas o fato deles, destacarem o prédio das fundações é... Sim. O primeiro cara que teve essa ideia, a galera, não, você tá brincando, né, cara? Sério que tu vai querer cortar todos os pilares e botar o prédio em macaco hidráulico? Mas é o que tem pra hoje, então eles fizeram isso, deu certo, estão fazendo. A questão é que esses prédios, talvez nem é por segurança, mas é que é muito ruim pra quem mora lá, o prédio tá inclinado. Então, se não é uma questão de segurança, fica a critério do condomínio contratar os profissionais pra fazer esse tipo de coisa que deve custar muito caro. Até porque é uma coisa que ninguém faz, né? Sim. Foi na Suíça, o prédio de uma fábrica em Zurique. Ele estava sendo ameaçado de demolição desde 2010 porque eles queriam passar linhas ferroviárias no local. Eles acabaram decidindo por deslocar o prédio 60 metros para o lado, com a ajuda de uma pista de rolamento. Então foi feito isso daí também, né? Macaquearam o prédio, botaram ele nos trilhos e deslocaram ele 60 metros, recolocaram no chão e assim as linhas ferroviárias puderam passar onde estava projetado. Interessante, né? A gente imagina um prédio grande, né? Era uma fábrica antiga, 3 ou 4 andares, uma coisa assim. E realmente os caras conseguiram mudar ela de lugar na horizontal, não só como nesse caso dos prédios de Santos, até daria, né? Eles levantaram o prédio, poderia levar, quem sabe, levar esse prédio, tirar de Santos, botar em São Paulo, quem sabe no Rio. É Copacabana, vamos nos né? mudar, então, vamos mudar todo o condomínio. Olha, não é uma ideia, hein? Tá perto do mar mesmo, bota no navio,
Sim. Leva pra Copacabana e bota no meio da praia o prédio. Copacabana acorda com um prédio no meio da praia. Tipo farmácia São João em Caxias, né? Tu pisca numa esquina, aparece uma. Não sei se eles não levantam e não vão levando elas pros lugares assim. O curioso caso dos prédios de Santos que foram parar no Rio de Janeiro. Quem sabe um dia, né? Quem sabe Um dia a tecnologia. E o salve do episódio vai para o canal Buenas Ideias, já que o passado nunca se repete. Manda uma mensagem para nós e peça o seu salve. O link está na descrição do episódio. A Fundação gostaria de agradecer ao Dr. Alencar pela sua presença. Valeu, obrigado a todos pela paciência e tamo de volta aí. Logo mais outros episódios. Então, galera, após nós gravarmos esse episódio, nós nos demos conta de que ele ficou bem comprido. Então nós dividimos em duas partes. O que você acabou de ouvir foi a primeira parte. Fique ligado para a segunda. Aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.